Então, na primeira aula, eu falei sobre as figuras de pensamento, né? Deixei lá na tela todas as figuras de linguagem. E agora eu vou falar sobre as figuras de sintaxe. Eu mesmo falo errado, às vezes, por hábito, tá, gente? Não é sintaxe, é sintaxe, correto, ok? Figuras de sintaxe ou de construção. De cara, figuras de sintaxe. Lembra o quê? Análise sintática. Sujeito, objeto, vocativo, aposto. Então, as figuras de sintaxe, elas vão trabalhar com a análise sintática. E eu vou explicar, tá? É o mais comum de cair no concurso. Conceito. Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase, né? Eu falei na outra aula, para chamar mais atenção. Para que usa figura de linguagem? Para chamar atenção. A comunicação e torná-la mais bonita. Aí tem aqui, ó, ainda deixei nessa tela, né, as figuras. Não vou explicar, porque eu vou passar uma aula de cada, tá? Elipse. É a primeira, aqui, ó. As figuras de sintaxe ou construção interferem na estrutura gramatical. Vou mostrar isso aqui, da frase. O que é estrutura gramatical? É sujeito, vocativo, aposto, objeto. Eles vão mexer aí. Só que essas figuras de sintaxe, elas vão aparecer muito. Música, poesias, né? Ou poemas, né? Mais especificamente poemas. Aparece muito em textos barrocos, muito, tá? Geralmente, quando se tratar de literatura, apareceu lá uma figura de sintaxe, provavelmente vai ser um texto barroco, alguma coisa barroca, tá? Então, vamos lá. Elipse. Elipse. Lembra o quê? Dica. Eclipse da Lua. O que é o eclipse da Lua? Não é que a Lua vai se esconder? Que a Lua se esconde? Então, elipse lembra eclipse, que quer dizer escondido. Então, elipse é escondido. Ela é utilizada para omitir termos de uma sentença que não forem mencionados anteriormente. Olha, que não forem mencionados anteriormente. Guarda isso. No entanto, esses termos são facilmente identificáveis pelo interlocutor. Olha, comi no restaurante da minha avó na semana passada. Quem comeu? Tá escrito aqui quem comeu? Comi. Ali não é eu comi? Então, esse eu, ele não está aparecendo, porém, ele está escondido, mas a gente consegue encontrar. Quem comeu? Isso aqui é uma elipse. O termo omitido foi o pronome pessoal eu. Esse caso é chamado de elipse do sujeito. Na figura de linguagem, tá? Se for tratar de análise sintática, é sujeito oculto ou desinencial, é outra coisa. Então, se estiver perguntando lá, o termo, a figura de linguagem que aparece aqui é uma elipse. Agora, se tratar de uma análise sintática, vai ser um sujeito oculto ou desinencial. Posso falar sobre isso também depois, tá? Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. 4, 5 o quê? Convidados. Mas apenas, o que está faltando aqui? Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Na sala, havia. Ou na sala, existia, a mesma coisa. Seria a mesma coisa aqui. É o verbo haver no sentido de existir. Está escondido. Mas a gente sabe que lá na sala havia pessoas. Então, quando acontecer de sumir um termo na figura de linguagem, a gente vai chamar de elipse, quando ele for identificado, tá? Anáfora consiste na repetição de uma ou mais palavras no início de orações, períodos ou versos sucessivos. É um recurso bastante utilizado em poemas e letras de música. Quando não tinha mais nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Então, quando está no início, né, dos versos aqui. Então, toda vez que houvesse repetição, anáfora.
Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Então, quando ocorre aqui, ó, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, então tá repetindo anáfora. Apóstrofe, figura de linguagem que cumpre com a função de vocativo. Não sei o que é vocativo, né? Porque ela está dentro da análise sintática. Vocativo é o termo que invoca. O que é invocar? Ó Deus! Ó meu Deus! Ó Senhor! Invocar é o mesmo que chamar. Então, toda vez que estiver invocando ou chamando, é um vocativo, tá? Então, vocativo é o termo que chama, que invoca. É uma figura de... Então, voltando, apóstrofe é a figura de linguagem que cumpre a função de vocativo dentro de uma frase. Invocação, interpelação a seres reais ou imaginários. Tende piedade de mim, Senhor, de todas as mulheres. Então, esse Senhor está sendo invocado, está sendo chamado. Na análise sintática, ele é chamado de vocativo. Na figura de linguagem, ele é chamado de apóstrofe, tá? Padre, posso me confessar? Está chamando padre, apóstrofe. Povo de São Paulo, vamos vencer juntos. Esse povo de São Paulo, uma apóstrofe, porque está chamando. Liberdade, liberdade. É isso que pretendemos nessa luta. Está invocando, olha. Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Deus, ó Deus, está chamando, né? Toda vez que isso acontecer, figura de linguagem, apóstrofe, tá? Assíndeto. Síndeto quer dizer ligar, ligar orações. Então, é uma ligação. Assíndeto, se eu falo assim, o A em português, ele quer dizer não. Se eu falo assim, é normal, aquela pessoa é normal. Se eu quiser falar que aquela pessoa não é normal, a gente fala, aquela pessoa é anormal. O A em português quer dizer não. Então, se síndeto é ligação, união, ligação, o que liga? Conjunções. Conjunções é que liga orações, tá? Então, assíndeto é marcada pela omissão de conjunções. Ela não tem conjunção que vai ligar as orações. Então, marcada pela omissão de conjunções, de conectivos, tá? Períodos compostos, indicando lentidão no ritmo da frase. Olha, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado se quiser voar. O que ele poderia ter feito aqui, se fosse uma expressão normal, se não fosse poético? Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado e rotulado. Peraí, cadê? E rotulado. Esse I faltou. Então, aqui é uma ausência de conjunção. O I é uma conjunção que liga orações. Então, teve uma ausência de conjunção na figura de linguagem assíndeto. Por você, eu largo tudo. Vou mendigar, roubar e matar. Esse I aqui ficou omisso. É uma conjunção, é um assíndeto. Ausência de conjunção, tá? Poli. Se síndeto é ligação, o A é negação. O que significa poli? Poli significa muito. Então, o assíndeto é ausência. A, ausência. Não. Poli quer dizer muitos. Então, o polissíndeto quer dizer muitas conjunções, exageradas até. Ele é caracterizado pelo uso de síndetos, ou seja, de elementos conectivos, conjunções nos períodos compostos. Os elementos mais utilizados são e ou nem. E ou nem. As ondas vão e vêm. Olha, uma letra de música, né? As ondas vão e vêm e, de novo, e vão e são como o tempo. Então, as ondas vão e vêm e são
E vão e são como o tempo. Então, teve muito i. Gente, outra coisa. Isso aqui não usa em redação. Isso aqui é uma figura de linguagem usada para dar ênfase, para chamar atenção. É poesia, tá? Em uma redação normal, a gente não pode usar polissíndeto, ok? Enquanto os homens exercem seus poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Repetição, muita conjunção, polissíndeto. Ele não diz nada, nem grita, nem ri, nem gesticula. Muitas conjunções, polissíndeto. Ausência de conjunções, assíndeto. Zeugma. Pode ser considerado um caso particular da elipse. Lembra que eu falei lá no início? O que é elipse? É o que está escondido, né? O zeugma caracteriza-se pela omissão de palavras ou expressões anteriormente expressas. Vocês viram que lá no elipse não teve, por exemplo, comi muita feijoada. Quem comeu? Não foi mencionado antes. Se for mencionado antes, é um zeugma. Então, o zeugma é uma característica da elipse. Elipse quando não é mencionado. O zeugma é quando é mencionado antes, se identifica pela expressão que vem antes. Então, eu gosto de morango e de melancia também. Aqui, ó, faltou um gosto, né? Eu gosto de morango e gosto de melancia também. Então, esse gosto, ele foi mencionado antes. Então, é o zeugma. Ele comprou uma blusa, eu um sapato. Ele comprou. Aqui, ó, mesmo mudando, a gente sabe que é o verbo comprar, né? Eu comprei um sapato. O que eu fiz com o sapato? Comprei. Então, aqui foi mencionado antes, zeugma, tá? Hipérbato. É caracterizado pela inversão brusca da ordem direta dos termos de uma oração ou período. Qual é a ordem direta dos termos de uma oração ou período? Sujeito, verbo e complementos. Quando há uma inversão nessa ordem, ocorre um hipérbato. Vocês estão vendo que toda hora minha canetinha sobe, né? Acordou meu bebê. É o mesmo que aqui, ó. Meu bebê, vai vir antes a ordem direta aqui. Eu quero dizer que meu bebê acordou. Só que acordou meu bebê. Então, se foi para depois do verbo, esse aqui é o sujeito, foi para depois do verbo, é um hipérbato. Aquela alegre, inteligente professora. Então, aquela, veria aqui, ó, aquela professora alegre e inteligente. Primeiro o sujeito, depois as características, tá? Então, quando houver essa inversão, hipérbato. Pleonasmo. O pleonasmo, existe o pleonasmo literário, que ele é intencional, que ele é para chamar atenção, toda figura de linguagem é para chamar atenção, e existe o pleonasmo vicioso, que é um erro de linguagem, um vício de linguagem, erro não, vício de linguagem, tá? Pleonasmo é o uso excessivo de palavras na transmissão de uma ideia, ocorrendo repetição e redundância, falar uma coisa com o mesmo sentido, isso é redundância. Pode atuar como figura de linguagem, que é o pleonasmo literário, é aceitável, ou como um vício de linguagem. Vício de linguagem, ele não entra na literatura, tá? Pleonasmo literário. Há uma repetição de ideias que visa intensificar o valor expressivo das palavras, reforçando o que está sendo transmitido e assim despertar sentimentos e captar a atenção do leitor. Chovia uma triste chuva de resignação. Um trecho de Manuel Bandeira. Chuva, chovia. Não tem o mesmo sentido, mas aqui é literário. Literatura é beleza, né? O mar salgado. Quanto do teu sal? Então, sal do mar salgado é uma redundância. Morrerás morte, viu na mão de um forte, de Gonçalves Dias. Morrerás morte, uma redundância, né? É um pleonasmo. E rir meu riso é estranho, mas de Vinícius de Moraes. E rir meu riso e derramar meu pranto. Então, isso aqui, ó,
tá vendo que criou até ritmo? Rir meu riso. É para criar ritmo. Pleonasmo. Então, é aceitável na literatura quando é para dar ritmo, para intensificar, dar ênfase, para prender o leitor, para chamar atenção, coisas da literatura. Pleonasmo vicioso é a repetição de ideias, é supérflua, inútil, desnecessária, sendo desnecessária para a transmissão do conteúdo da frase. Os vícios de linguagem ocorrem normalmente por falta de atenção e pouco conhecimento dos significados das palavras pelos falantes. Então, olha, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, adiar para depois. Outra alternativa, né? É hemorragia de sangue. Então, toda redundância é um pleonasmo. Silepse, concordância com a ideia e não com a forma. Existem 3 tipos de silepse. Silepse de pessoa, silepse de gênero, silepse de número. No concurso vai cair só silepse, só que você precisa saber que existem 3, tá? Para entender melhor. Então, é a concordância com a ideia e não com a forma. Os brasileiros somos alegres. Aqui seria os brasileiros são, não é isso? Só que no contexto eu peguei frase solta, né? No contexto isso aqui é aceitável, né? E é uma silepse. São Paulo é linda. São Paulo seria masculino aqui, ó. Concordando com São. São Paulo é lindo, né? Vossa Senhoria está preocupado. Vossa Senhoria provavelmente é um homem, está preocupado. Mas o normal seria concordar com o pronome que é feminino. Vossa Senhoria está preocupada. Silepse de número. Vou voltar aqui só para explicar que eu não falei. Silepse de pessoa quer dizer as pessoas verbais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É quando há uma mistura aí dessas pessoas. Os brasileiros são, né? Eles são. Só que aqui ficou nós somos. Usando a regra aqui seria nós somos. E o correto seria os brasileiros são. Silepse de gênero. O que é gênero? Masculino e feminino. Toda vez que se tratar de gênero, está referindo a masculino e feminino. Então, aqui, ó. São Paulo é masculino, é linda. Trocou aqui o feminino. Vossa Senhoria, feminino. E aqui no adjetivo ele usou masculino. Silepse de número, plural, singular ou plural. A maioria chegou cedo, brincaram muito. Então, aqui, a maioria chegou cedo, tá no singular. Depois ele veio aqui e usou o plural, tá? Então, é uma silepse de número, concordância só com a ideia e não com a forma. Então, é isso. Muita atividade, muito exercício. Tá lá no Google Class. Qualquer coisa pode falar e até lá.